Começando, então, o resumo de hoje é sobre o livro Hábitos Atômicos, iniciando agora esse livro junto contigo aqui. Eu vou brevemente resumir aqui o objetivo do livro, qual a proposta desse livro. Esse é um livro que eu já li, é um livro que eu recomendo muito. A gente vai começar agora da página 1 do livro Hábitos Atômicos, um método fácil e comprovado de criar bons hábitos e se livrar dos maus. Lembrando que esse livro, ele te dá um bom norte, um bom direcionamento aí para que tu consiga entender melhor sobre hábitos e não só entender, mas tu consiga entender o conceito por trás do hábito para que tu consiga ter resultado aí com tudo que esse livro ensina. Aqui o livro enfatiza que pequenas mudanças têm resultados impressionantes. A gente muitas vezes subestima aí pequenas mudanças. Achamos que cortar aquele doce, por exemplo, não vai interferir na dieta, estudar 1 hora a mais não vai fazer diferença, ou correr 1 quilômetro a mais, né, quem corre, aí não vai fazer tanta diferença, mas os pequenos avanços, os pequenos hábitos que a gente tem ali, o que a gente dá, o algo a mais que a gente dá, tem mudanças transformadoras no final. Então, hábito é uma rotina ou prática executada regularmente, é uma resposta automática para uma situação específica. E atômico, aqui segundo o autor, é uma quantidade extremamente pequena de uma coisa, a unidade irredutível de um sistema maior. Ou seja, a fonte de uma imensa energia ou poder. Por isso, então, o nome do livro, Hábitos Atômicos. É um livro que tem 300 páginas praticamente. É um livro de uma leitura muito fácil, uma leitura que eu gosto de dizer, né, do meu jeito, eu gosto de dizer que é uma leitura que uma coisa se encaixa na outra. Eu gosto muito disso em livros, porque é um livro de aprendizado, é um livro onde tu aprende a cada parágrafo que tu lê. Cada parágrafo, cada página, cada capítulo que tu termina, tu tem uma compreensão melhor ali sobre aquele assunto que tu está estudando, né? Nesse nosso caso, hábitos. Então aqui a gente vai começar desse livro Hábitos Atômicos, de James Clear. Nós vamos começar da página 13, que é o surpreendente poder dos hábitos atômicos. Aqui na página 13, antes da página 13, temos os fundamentos, por que pequenas mudanças fazem uma grande diferença. E nós vamos da página 13 até a página 28. Igual eu falei, eu já li esse livro, mas eu reiniciei a leitura desse livro para que a gente consiga juntos aqui aprender, trocar conhecimento, e por isso também eu vou compartilhar aqui a minha tela, o meu resumo. Eu fiz um resumo aqui da página 13 até a página 28, eu vou compartilhar aqui contigo, certo? Vamos lá. Aqui, o autor, começo do livro, né? Ele fala sobre a sua história, a história dele com aí a força dos pequenos hábitos na vida dele. Ele conta uma experiência pessoal aqui no livro, que eu não vou estender para a gente ir direto para o conteúdo, mas te aconselho ler as primeiras páginas do livro ali, que vai contar sobre essa história dramática e traumática do autor, que foi um dos seus propulsores para o livro e para o desenvolvimento de hábitos, enfim. O aprendizado aqui é que, no caso do autor, pequenas ações diárias são mais poderosas do que transformações rápidas, então não subestime as pequenas ações que tu tem durante o dia a dia, dia após dia, porque as transformações, essas pequenas ações, elas são poderosas do que as transformações rápidas, elas são mais poderosas. Esse 1% ao dia, esse tijolinho construído por dia, é muito mais poderoso que transformação rápida da noite para o dia. E melhorar 1% ao dia pode parecer insignificante, muitas vezes pode parecer nada, aquele quilômetro a mais que tu corre, aquele 1 quilo a mais que tu levanta de peso, aquele doce que tu deixa de comer, aquela página a mais que tu estuda. Então pode parecer insignificante, mas ao longo do tempo vai gerar mudanças aí exponenciais. E qual que é o meu entendimento baseado com o meu resumo que eu estou compartilhando contigo aqui? O meu entendimento, ele mostra que as grandes conquistas, elas não acontecem da noite para o dia. Muita gente sabe disso. Então não é da noite para o dia. E quando a gente olha para alguém de sucesso, muitas vezes a gente esquece que essa pessoa passou
por um processo gradual de desenvolvimento. Então, quem tem sucesso, quem chegou em algum lugar, alguma etapa da vida que é considerada uma pessoa de sucesso, ela teve aí por trás desse sucesso um processo gradual de desenvolvimento, certo? Então, não foi da noite para o dia também para essa pessoa. Mesmo que para alguns pode ser mais rápido, mas não é, jamais é da noite para o dia. E o segredo está na constância e não na velocidade. Então, eu ser constante é o segredo mais garantido se eu tiver uma constância do que eu ser apenas rápido, eu querer chegar à frente a todo custo. Então, a constância, ela vai nos favorecer em direção a qualquer objetivo que a gente tem na nossa vida. Estudar hoje, estudar amanhã, treinar hoje, treinar amanhã, aprender algo novo hoje, aprender algo novo amanhã. Então, isso diariamente, esse 1% ao dia, que muda, que nos leva em direção ao sucesso, certo? E aqui eu coloquei o que são os hábitos atômicos. Atômico, igual eu expliquei, significa pequeno, mas poderoso. E o conceito central do livro. Qual que é o conceito central desse livro? As mudanças mínimas, elas geram grandes transformações no longo prazo. Pequenas mudanças na rota, pequenos ajustes nos levam a grandes transformações a longo prazo. Tem aquela analogia com o avião. O comandante do avião, da aeronave, está pilotando a aeronave na rota do ponto A ao ponto B. Se esse comandante ajustar a sua rota em 1 grau apenas para a direita ou para a esquerda, quando ele chegar no ponto B, ele vai estar muito longe mesmo se ele tivesse seguido em linha reta. Então, do ponto A ao ponto B, se ele ajustar um grau a sua rota, ele vai parar muito mais longe do que se ele estivesse andando em linha reta. Então, esse é o poder do 1%, é o poder de fazer pouco, mais todos os dias. Então, esse é um dos segredos, tá? A gente vai ouvir muito. Eu já li o livro, né? Vou dar um spoiler, mas o 1% ele é citado em várias vezes aqui no livro, várias páginas, vários capítulos, 1%, tá? Não subestime o poder do 1%. E, assim como átomos são pequenos e compõem tudo no universo, os hábitos pequenos constroem nosso sucesso ou fracasso. Hábitos constroem sucesso, mas constroem fracasso também. Maus hábitos negativos, constroem fracasso. Então, a diferença é só o sucesso ou o fracasso, é o positivo e o negativo. Mas os hábitos, aquilo que é negativo também é construído com hábitos. Se tem um hábito de se alimentar mal, de qualquer forma, então esse hábito que tu tem vai te levar ao fracasso. Muitas vezes um sobrepeso, muitas vezes algo na tua saúde, né? Uma gordura corporal que está te atrapalhando, a falta de exercício físico. Então, esse hábito de não fazer, ou de fazer o que te leva a um resultado negativo, também é um hábito. Então, tá habituado a chegar, por exemplo, e pedir uma pizza e ficar sentado no sofá, tomar refrigerante todos os dias. Você tem um hábito de fazer isso, só que ele pode te levar para algo bom ou ruim. E qual que é o aprendizado? Pequenos hábitos somados, eles criam um efeito composto, semelhante a juros sobre juros no dinheiro. Então, os hábitos somados, eles vão criar um efeito composto. Nunca é, aqui de novo o exemplo, né? O exemplo da alimentação, nunca é aquele doce a mais que tu come, nunca é a pizza que tu pediu hoje, nunca é um dia a mais que tu ficou sentado no sofá sem fazer nenhuma atividade física, nunca é, por exemplo, um dia só que tu não estudou, sendo que tu tinha que estar estudando para um concurso público, uma prova, não é só aquele dia. São os hábitos, pequenos hábitos somados, que vai gerar um efeito composto, igual a gente usou aqui o exemplo do dinheiro. Tu coloca um dinheiro lá numa poupança, aquele dinheiro te dá juros. Então, aqueles juros que tu recebeu, quando vierem mais juros, você vai receber juros sobre os juros. Então, esse efeito composto é o que é a soma dos pequenos hábitos aí diários que, no final das contas, dá uma bola de neve. E o foco deve estar no processo, não no objetivo final. Se eu pretendo ser, por exemplo, um cargo importante na minha empresa, um cargo acima do que eu estou hoje, eu preciso focar no processo, no que eu preciso fazer diariamente para chegar nesse meu objetivo. E não focar no objetivo.
Eu preciso ter o objetivo claro na minha mente, tem outros livros que falam muito sobre isso, mas eu preciso saber o que eu preciso fazer agora, qual o processo, passo a passo agora, para que eu consiga chegar nesse objetivo. Aqui, o livro fala muito sobre isso, e é um ponto bem importante que muda totalmente o nosso jogo, tá? Qual que é o meu entendimento? Coloquei aqui, para mim, fez todo sentido. O que eu li e o que eu passei até agora aqui sobre o livro, as primeiras páginas, para mim fez todo sentido, porque se eu quero mudar qualquer coisa na minha vida, a chave está nos pequenos comportamentos diários. Quais são as pequenas ações, comportamentos diários que vão me levar em direção a esse meu objetivo? Não adianta eu ter uma meta muito grande se eu não crio um processo para alcançá-la. Então não adianta eu querer o corpo dos sonhos, por exemplo, o homem querer ficar musculoso, ou talvez perder uma gordura aí da barriga, perder peso, se ele não tem se não cria um processo para alcançar. O que seria o processo? Vou reduzir, por exemplo, comida, bolachinha recheada, pizza, refrigerante, para perder esse peso. Se eu tenho o objetivo de ter um corpo melhor, se eu preciso ir na academia, matricular na academia, frequentar as aulas. Então, esse é o processo para alcançar, certo? E a construção passo a passo que realmente faz a diferença. É o passo a passo, é o dia a dia, que vai fazer total diferença lá no final. Qual é o problema de focar apenas em metas? Muitas pessoas elas acreditam que o segredo do sucesso é ter metas bem definidas. Mas Clear, o autor do livro aqui, ele argumenta que só isso não é suficiente. Somente ter as metas definidas, embora sejam importantes, não é só isso que vai definir o sucesso naquele teu objetivo, vai te dar um resultado. Mas tu precisa também ter os motivos pela quais, tu precisa ter em mente também os motivos pelos quais as metas não funcionam sozinhas. E por que elas não funcionam sozinhas? Pensa comigo. Vencedores e perdedores, eles têm as mesmas metas. Mas o que diferencia são os sistemas que criam. Lembra que a gente falou sobre o fracasso na tua vida? Também teve o hábito de, por exemplo, procrastinar muitas vezes, deixar para depois o que era importante. Então, teve um hábito negativo que te levou no fracasso. Os perdedores, nesse caso. Os vencedores tiveram hábitos de sucesso. Foram atrás, estudaram, treinaram, se desenvolveram, melhoraram, se capacitaram. Então, vencedores e perdedores têm as mesmas metas, certo? Mas o que diferencia são os sistemas que as criam. E aqui, desde a primeira vez que eu ouvi sobre sistemas, eu achei bem interessante e fez total sentido para mim. Daqui a pouco a gente vai ver sobre os sistemas, tá? Atingir uma meta. Deixa eu ver aqui. Pronto. Atingir uma meta é apenas um momento passageiro, enquanto sistemas garantem a continuidade. O que será que são esses sistemas, né? Metas, elas podem limitar o progresso, porque depois de alcançar, as pessoas relaxam e voltam aos antigos hábitos. Quando eu não tenho um sistema que cria uma meta, eu limito o meu progresso. Por quê? Porque depois que eu alcanço essa meta, essa semana eu não vou beber refrigerante. Essa semana eu vou estudar todos os dias. Quando eu alcanço a minha meta, a maioria das pessoas elas relaxam e voltam aos antigos hábitos. É como se tu sentisse que tu conquistou aquela semana, tu venceu aquela semana, deu tudo certo, tu cumpriu com o teu papel, com o teu objetivo, com as tuas metas, e como se tu se sentisse merecedor de digamos, dar uma escapada dessa meta. Então, as metas, elas podem limitar o progresso. Se não tiver um sistema por trás garantindo, sustentando essa meta, certo? Qual que é o aprendizado? O segredo ele não é definir metas, mas criar sistemas que levem ao sucesso de forma contínua. Por exemplo, o sistema eficiente ele garante progresso mesmo depois que a meta for atingida. E o que eu entendi dessa outra parte do livro aqui? Isso, para mim, mudou bastante a minha forma de pensar. Por quê? Porque eu sempre fui focado em metas. Sempre. Desde o tempo do meu ensino fundamental, lá das séries iniciais, eu fui focado em metas.
E como que eu utilizava as metas lá, mesmo sem saber diretamente, né, indiretamente sabendo, mas sem saber como que metas funcionavam. Quando nós tínhamos na escola, eu lembro que eram testes e depois a prova principal. Tinham, por exemplo, 4 testes. Vamos pegar uma matéria, ciências. Tinha um teste de ciências, eram 4 testes de ciência, e depois a prova final. Então, cada teste pegava uma etapa das matérias que a gente aprendeu até o dia do teste. Então, se eu tinha 2 capítulos do livro que eu tinha estudado e tinha matéria no caderno, eu tinha que estudar aqueles 2 capítulos para fazer aquele teste. E assim por diante. Então, desde o tempo lá da, da minha escola, eu já era focado em metas. Por quê? Porque eu tinha os testes e eu lembro que eu pegava o caderno com aquela matéria que ia cair naquele teste e eu estudava aquela matéria, estudava, até decorar. Eu lembro que eu decorava as páginas. Se eram 10 páginas do caderno ou do livro, eu lembro que eu decorava do primeiro parágrafo lá até o último. Eu fechava o olho e eu ia falando do olho fechado, se eu errava, eu voltava ali e eu decorava todas as páginas. Então eu tinha as metas, eu já tinha minhas metas bem definidas. E mesmo sem saber de fato o que eram metas. Mas eu lembro que eu sempre fui muito focado em metas. E eu percebo que se hoje, principalmente hoje, se a gente não tem um sistema consistente por trás delas, dificilmente o progresso, facilmente o progresso vai ser momentâneo. Então, um exemplo clássico falando da dieta de novo, né? Se faz uma dieta rápida para perder peso, depois volta a engordar, o sistema de alimentação e exercícios a longo prazo é o que realmente importa. Então, se tu faz uma dieta para perder peso rápido e tu volta a engordar, se não tiver um sistema, a palavra sistema, de alimentação e exercício a longo prazo, dificilmente tu vai conseguir se manter com o peso desejado. Então, é isso que realmente importa. É esse sistema garantindo, segurando ali, nesse nosso caso, a tua alimentação, o teu exercício com constância para que tu consiga permanecer, se manter nessa meta, certo? Qual que é a chave para a mudança duradoura? A maioria das pessoas tenta mudar hábitos focando no que elas querem alcançar. Por exemplo, emagrecer, ganhar dinheiro, ler mais, estudar mais, me dedicar mais. E o segredo da mudança duradoura, que permanece por mais tempo, é focar no que você quer se tornar. O que eu quero me tornar? Nesse caso aqui, um leitor ativo, quero me tornar imagina um cargo, quero me tornar isso. Então a gente foca no que tu quer, no que você quer de fato se tornar. Existem 3 níveis de mudança. Eu coloquei aqui. Resultados, quero perder 10 quilos. Processos, quero me alimentar melhor e treinar. E identidade. Identidade. Sou uma pessoa saudável que se cuida. Então, temos aqui 3 níveis de mudança. Isso é bem importante até para a gente entender o restante do livro e nos outros capítulos. O nível mais profundo é a identidade. Por quê? Pois quem você acredita ser molda seus hábitos e decisões. Se eu acredito que eu sou um homem de sucesso, isso vai moldar os meus hábitos e as minhas decisões. Olha que incrível isso. Olha como essa virada de chave ela é transformadora. Por isso que a identidade é o nível mais profundo. Se eu acredito que... deixa eu ler aqui de novo. Você acredita em parar de fumar? Então, se eu acredito realmente que eu sou essa pessoa de sucesso, que eu sou esse profissional de sucesso, se eu acredito de fato, essa é a minha identidade, isso vai moldar os meus hábitos e decisões. Os meus hábitos, eu vou andar em direção a diariamente executar esse comportamento, fazer o que tem que ser feito, criar esse hábito, e as minhas decisões de procrastinar, de deixar para amanhã, de não fazer,
elas também vão me levar a fazer. Porque a minha identidade é alguém que é uma pessoa que lê muito, é uma pessoa que contribui para o mundo, é uma pessoa que, no meu cargo, eu sou um ótimo profissional. Então, as decisões minhas serão positivas, alinhadas com a minha identidade. Exemplo, alguém quer parar de fumar, pode se segurar por um tempo. Por exemplo, a pessoa quer parar de fumar, que é um hábito terrível, mas a pessoa quer parar de fumar, ela pode se segurar por um tempo. Mas além de querer parar, se ela enxergar como uma pessoa saudável que não fuma, faz com que a mudança seja definitiva. Olha o exemplo, a pessoa quer parar de fumar, então ela para por um tempo. Mas se ela não se enxergar com identidade, a identidade dela, se ela não se enxergar como uma pessoa saudável que não fuma, que está longe do cigarro, ela vai, a mudança dela vai ser definitiva. Ela tem que se enxergar como aquela pessoa que ela quer se tornar. E qual que é o aprendizado aqui? Aprendizado aqui. Não basta mudar os hábitos, é preciso mudar a identidade associada a eles. O que tu quer se tornar? Quem tu quer ser? Essa versão tua que tu quer ser, como ela é? Ela é uma pessoa de sucesso? Uma pessoa que tem o hábito da leitura? O hábito do exercício físico? É uma boa pessoa para as outras? Um bom colega? Então, essa identidade ela tem que ser reforçada. E qual foi o meu entendimento aqui? Por exemplo, dessa parte, a parte que eu entendi assim que a gente precisa frisar aqui para ir para a próxima etapa aqui, é que muitas vezes a gente tenta mudar os comportamentos, mas a gente não muda a nossa identidade. A gente muda o comportamento, mas a gente não ainda crê, a gente não acredita que a gente é capaz daquilo. Nós não nos vemos naquela posição, naquele cargo, naquele posto que a gente quer assumir. A gente não se vê, então por isso tem o conflito da identidade. Então a gente só quer mudar o comportamento. Mas se eu mudo o comportamento, muitas vezes não se sustenta, porque a minha identidade é outra. Então a gente volta aos velhos hábitos. Então se eu quero ser mais disciplinado, eu preciso me ver como uma pessoa disciplinada. E não apenas tentar agir como uma por um tempo. Simples. Simples. Simples assim. Eu preciso me ver como uma pessoa disciplinada. O que uma pessoa disciplinada, se é o que eu quero, o que uma pessoa disciplinada faz? Se ela tem um hábito da leitura, ela vai pegar o livro e vai ler, entender, compreender todos os dias, não por alguns dias, ou não quando sobrar tempo. Porque ela já se vê como aquilo. Ela é aquilo. Então não é quando der tempo, porque ela está com conflito de identidade, ela não se vê ainda uma pessoa estudiosa, uma pessoa saudável, uma pessoa que se alimenta bem, uma pessoa que estuda, está sempre se desenvolvendo, ela não se vê como isso. Ela coloca a intenção de mudar o comportamento, de se esforçar para estudar mais, mas isso não é sustentável a longo prazo. E um resumo final aqui, desse nosso primeiro encontro, lendo, debatendo, entendendo, compreendendo o livro Hábitos Atômicos, de James Clear, é que pequenas melhorias diárias elas geram mudanças gigantescas no longo prazo. 1% ao dia igual a crescimento exponencial. Muito crescimento. Metas são boas, mas sistemas são ainda melhores, porque eles garantem progresso contínuo. A mudança mais duradoura acontece quando você muda sua identidade, e não apenas seus resultados. Olha a identidade. A identidade. Eu estou me vendo como aquilo? Eu já me vejo naquela posição? Me vejo naquela posição e mudo meus comportamentos. Crio o hábito mais focado em direção, fazendo o que tem que ser feito para ir em direção àquela minha identidade futura, mas que eu já tenho dentro de mim, que eu já faço, que eu já sou. Entendeu a lógica aqui? Pergunte-se quem eu quero ser e construa hábitos que reforçem essa identidade. Se eu me vejo como um homem de sucesso, uma pessoa de sucesso, eu me pergunto quem eu quero ser. Eu quero ser um homem de sucesso.
Eu preciso agora construir os hábitos que reforçam essa identidade. Um exemplo, o que um homem de sucesso geralmente é para a sociedade, para o mundo? É um homem que conquista todas as suas coisas de forma honesta, que trabalha sempre prezando o bem-estar, a ética do outro, é alguém que lê diariamente, porque ele sabe que através do conhecimento, ele adquirindo cada vez mais conhecimento, ele vai poder ser uma pessoa melhor e ajudar mais pessoas. Então, é isso que eu quero ser. Então, eu me comporto como isso que eu quero ser. Eu trago essa identidade para mim, certo? Essa é a virada de chave aí desse início do livro já, que faz a gente mudar muito a nossa forma de ver as coisas, de entender as coisas, nosso comportamento, nosso hábito, até eu ouso dizer aquilo que a gente acredita sobre nós, talvez refletir sobre a nossa identidade em vários aspectos da vida. E meu entendimento final dessa etapa do livro aqui, da página até a página 13 a 28, é que o livro começa com ensinamentos já extremamente práticos e aplicáveis. Para mim, super prático e aplicável. Não são conceitos difíceis de entender, certo? E, ao invés de focar apenas nos resultados, eu sei que eu preciso construir sistemas e reforçar a minha identidade para que as mudanças sejam permanentes. Não pode ser uma mudança que comece e acabe rápido, tem que ser permanente na minha vida. E aí eu mal posso esperar para a gente continuar aí no próximo vídeo, na próxima aula, continuar no nosso livro Hábitos Atômicos de James Clear. E a gente, na próxima aula, a gente vai continuar a página 29 em diante. Aqui, deixa eu parar de compartilhar minha tela. Aqui da página 29 em diante, porque seus hábitos moldam sua identidade e vice-versa. E nós vamos da página 29 até a página 42. Nosso próximo encontro, nós vamos da página 29 até a página 42. Certo? Espero que nosso encontro de hoje tenha sido um encontro incrível, onde te provoque tu pensar aí fora da caixa, pensar nas tuas atitudes diárias, se elas estão relacionadas com quem tu pretende ser, quem tu busca ser, quem tu vê como referência aí na tua vida pessoal e profissional, e te vejo nas próximas páginas do livro aí. E qualquer pergunta, dúvida, até um ponto de vista contrário de algo que a gente viu aqui, manda aqui nos comentários, que será uma honra estar compartilhando aí todo esse ensinamento.